Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu quero magnificar o nome do nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para adorarmos o nome daquele que vive e reina e que em breve, como já foi dito aqui, vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Quero louvar a Deus por a vida do pastor Marcos, o anjo da igreja, e assim o fazendo, louvar a Deus por todos esses homens de Deus que estão na minha retaguarda, e em especial ao pastor Antônio, essa pessoa que nós amamos, já conhece há algum tempo, junto com a sua esposa ali, pessoa muito adorável que mora nos nossos corações. Louvar a Deus por a vida da cantora Ana Salles, que esta mulher tão abençoada que Deus me deu de presente e que o meu ministério, a maior parte é ela. Eu glorifico a Deus por isso. Por a irmã Ana Paula que nos convidou. Louvar a Deus por a vida da minha mãe, aquela senhorinha da cabecinha branca que estava ali ao meu lado. Sou muito feliz, porque quando eu nasci, ela já era serva do Senhor e já orava por mim. E só quem tem uma mãe de joelhos orando por você sabe a importância disso, né? Ela falou aqui, eu quero ressaltar que nós estamos ali muito felizes com a presença do Gustavo, e ele sabe o que é ter uma mãe de joelhos orando por ele. Ele passou aí, pastor, por um acidente que só a mão de Deus livrando. E enquanto ele estava tendo um acidente, Deus estava visitando a mãe dele lá, para ela levantar, dobrar o joelho, interceder por ele, e deu o livramento. Ele está aqui nesta noite, aleluia. E eu quero te dizer, Gustavo, hoje é noite de reconciliação, viu? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não quero me alongar muito, porque nós temos a missionária Eva, que vai ser o oráculo de Deus para nossas vidas nesta noite, não tenho dúvida disso. Então quero ler os versículos antecedentes um pouco do tema da vigília. O tema da vigília é Efésios 5,14, mas começando aqui do 12, do 11, quero ler alguns versículos para trazer uma pequena reflexão para a igreja nesta noite. Não quero me prolongar muito, mas eu creio que Deus pode falar com você, pode falar comigo, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que corta para lá e corta para cá, e nós somos dependentes deste Deus, estar sempre falando conosco. Então no versículo 11 vai dizer assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, em secreto, escondido, até dizer é vergonhoso para nós. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Eu acho lindo esses versículos que antecedem o tema da vigília, porque nós vemos aqui que isso aqui é um conselho. Eu achei lindo o nome do ministério da igreja, Conselheiro Paulino. Eu fiquei refletindo lá em casa, que nome bonito. Porque se nós que somos apaixonados pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós vemos que realmente o apóstolo Paulo foi um grande conselheiro. Estava em seu coração aconselhar o povo de Deus. E isto é maravilhoso. E ele aqui, ele estende um de seus conselhos. Ele fala, não comuniqueis com as obras deste mundo, com as obras infrutíferas das trevas. Porque as coisas que as pessoas que estão em trevas fazem são tão horrendas que até falar por nós que somos santos é vergonhoso. Mas só que eu trago um alerta para a igreja. É Paulo falando, ainda não é eu. Trago um alerta para a igreja. Nós temos que condená-las. Nós não podemos comunicar com ela
ser coniventes, parceiros, mas nós temos que condenar estas obras. Por quê? Porque essas obras, elas só têm uma maneira de ser condenada. Como é, pregador? É por a luz. Pregador, e onde a gente encontra essa luz? Essa luz está aqui dentro desta igreja hoje. Esta luz sou eu. Esta luz é você, aleluia. Pregador, você está forçando, você está falando que eu sou luz, sim. Não sou eu, mas como o próprio Jesus falou, vós sois a luz do mundo, aleluia. Vós sois o sal da terra, aleluia. Por isso nós, a igreja de Cristo, temos o poder de condenar as obras do diabo, aleluia. Glória a Deus. Pregador, mas eu ando meio falho, eu ando meio fraco, eu ando meio distanciado. Eu sei que a minha obrigação é essa, eu conheço o Evangelho, mas eu estou meio frio. Foi por isso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para colocar essa palavra nesta noite, para que eu viesse de uns 70 quilômetros até aqui, para falar para você, se porventura você não está sendo luz, se porventura você não está combatendo e condenando as obras do diabo, lá vai o recado de Deus para você: desperta tu que dormes, aleluia, levanta de entre os mortos, e a glória de Deus vos esclarecerá, aleluia. O pastor já bem falou, aleluia. Quando nós viemos para uma vigília, não é um culto comum. Quando nós viemos para uma vigília, é batalha espiritual, aleluia. Considere-se um guerreiro nesta noite e comece a batalhar contra as obras infrutíferas do diabo, aleluia. Irmão Geldo, essa igreja pode, porventura, estar fria, pode sim, irmãos. Diga-se de passagem, nós somos tendenciosos com a convivência do dia a dia e nos esfriarmos. E fique tranquilo, não começou aqui em Colmeia, não começou nem aqui no Brasil. A palavra de Deus tem um versículo muito triste, que está lá no livro de Juízes, capítulo 17, o versículo 6, que diz assim: houve um tempo em que Israel não tinha um rei, e as pessoas faziam aquilo que elas achavam correta a seus próprios olhos, aleluia. Este é o perigo de nós não nos debruçarmos na palavra de Deus, de nós perdermos a comunhão com o Espírito Santo, a vida de santidade, a vida de separação, e nós nos concentrarmos mais nos negócios do dia a dia, no nosso grupo que a gente vive, porventura na escola que você estuda, porque isso é muito perigoso. Eu quero te falar nessa noite que nem os seus melhores pensamentos, os seus melhores planos, as suas melhores intenções não são éticas primárias de moral para a sua vida. A ética primária de moral para a sua vida é essa aqui, é a palavra de Deus, aleluia. Só tem um jeito da igreja de Deus ser santificada, é na palavra de Deus, aleluia. E não foi eu que inventei isso, irmãos, é a Bíblia que diz, e na parte que a Bíblia diz, é o próprio Jesus que, conversando com seu pai, fala: Pai, santifica-os na verdade. E ele termina o versículo falando: a tua palavra é a verdade, aleluia. Vamos nos santificar na palavra, vamos nos santificar na palavra de Deus, porque ela é o nível, ela é o prumo, ela é a baliza, aleluia, para nossas vidas. É muito normal. Cada um de nós temos a obrigação de procurar nos balizar a nossa vida na palavra de Deus, para que nós não caiamos nessa tentação de sermos coniventes com as obras infrutíferas, aleluia. Apóstolo Paulo viu isto. Apóstolo Paulo tinha isso no seu coração. E ele não aprendeu de qualquer um.
Você lê nas Escrituras, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala que ele, como um abortivo, ele não foi um dos que andaram com Jesus, mas Jesus o escolheu para ser o seu discípulo e o ensinou todas as coisas que ele deveria saber. E você estudando a palavra de Deus, você vai ver como o alinhamento mental do apóstolo Paulo é bem alinhado com os pensamentos de Jesus. Pois aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, ele fala isso aqui, ele dá um diagnóstico de uma igreja, porque essa palavra aqui é para a igreja, irmãos. Uma igreja que está ativa, uma igreja que está funcionando, uma igreja que aparentemente está tudo bem, mas ele dá esse diagnóstico aqui, e aparentemente está tudo bem, mas precisa de um detalhe, precisa de despertamento, aleluia, precisa de vigilância, aleluia. E o apóstolo Paulo é tão alinhado com Jesus, que se você continuar lendo a Bíblia, quando você chegar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Jesus, o próprio Jesus começa a mandar cartas às igrejas da Ásia, aleluia. E uma das cartas que Jesus manda para essa igreja de Éfeso aqui, ele fala: eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que tem a chave de Davi, eu sou aquele que sei todas as coisas, e eu tenho algo para te dizer, igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras não são mais, não, pelo contrário, eu vejo que você não suporta a maldade entre você. É uma igreja ativa, é uma igreja que aparentemente está muito boa, aleluia. No final ele vai até falar: você está tão boa que você é assim como eu. O próprio Jesus falando, olha que elogio lindo. O próprio Jesus falando, ele fala: você é assim como eu, odeia as obras dos nicolaítas, odeia as obras infrutíferas do mal, aleluia. Mas só que Jesus não para por ali, por quê? Porque Jesus não quer oração de qualquer jeito, Jesus não quer uma igreja organizada, Jesus não quer simplesmente uma igreja ativa, mas Ele quer um povo santo, separado para levar com Ele o dia que Ele vir, aleluia. Então Jesus lança a pérola, ele fala um detalhe sobre essa igreja: você é boa, você está ativa, está tudo bem, mas eu tenho ainda algo contra ti, aleluia. Irmão Geldo, é um pecado horrendo, era um adultério, era uma prostituição, era macumbaria, era o que tinha naquela igreja? Não, irmão, não era nada disso, mas é uma coisa que é muito mais fácil de penetrar na igreja, porque não é tão escandalosa. E Jesus continua e fala: eu tenho contra ti que deixar-te o primeiro amor, aleluia. Eu tenho contra ti que você está deixando esfriar o seu coração, aquele fogo que queimava, aquele desejo de fazer missões, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, que queimava dentro de você, você está deixando esfriar, aleluia. Mas Jesus dá um conselho para aquela igreja, e Ele me mandou vir aqui nesta noite aconselhar você também, aleluia. Volte para o primeiro amor, aleluia. Volte para o primeiro amor, aleluia. A igreja de Deus é uma igreja missionária, é uma igreja que luta, é uma igreja que chora por almas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero me prolongar. Já vou encerrar minha participação. Nós queremos ver a mulher de Deus trazer uma palavra para os nossos corações. Mas eu quero terminar minha participação falando de outro texto que corrobora com este texto, que é o tema da vigília, mas que também foi escrito pelo conselheiro apóstolo Paulo, aleluia. Que também foi escrito para mim e foi escrito para você, aleluia. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, se não me falha a memória em seguir. Ele dá um conselho para a igreja, aleluia. E ele fala assim: olha, igreja de Deus, olha, igreja santa, olha, igreja que está ativa, aleluia, mas que precisa regular os detalhes. Eu quero dar um conselho para vocês. Que conselho é esse? Ele fala assim: igreja do Senhor, não deveis nada a ninguém,
a não ser o amor, aleluia, porque Jesus Cristo te amou e você é devedor deste amor também para com o seu próximo, aleluia. Ele continua e fala que nós todos somos devedores deste amor, aleluia. E ele fala, não se preocupe com tantas coisas, mas se preocupe com o amor pelo teu próximo. E ele ainda continua falando, está lá na Bíblia, os irmãos podem conferir. Ele continua falando que o resumo de tudo, o resumo do Evangelho, o resumo de uma igreja santa que Jesus olha de lá e se agrada, é uma igreja que ama ao seu próximo. E ele fala que contra isso não há lei, aleluia. Aí o texto vai continuando, ele vai falar, porque a lei com efeito é, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Os irmãos conhecem os 10 mandamentos. Não precisa eu repetir os 10 mandamentos. E ele, apóstolo Paulo, fala uma coisa que também é alinhada com Jesus Cristo, porque foi Jesus que falou. Os mandamentos são 10, mas ele se resume em 2. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a força da sua alma, aleluia. Eu termino a minha participação lhe falando, aleluia, que nós devemos para alinhar a nossa vida, o nosso jeito de viver, despertar do sono, aleluia. Nesse texto que eu estou citando de cor para os irmãos, o apóstolo Paulo vai falar lá que já é hora de despertar. Olha que ele dá o mesmo tema que do conselho que ele dá para a igreja de Éfeso, ele também dá para a igreja de Romanos. Só que agora ele aborda o tema do amor. E ele diz que o tudo resume em amor. Tudo na terra resume você amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas ele também percebe esse detalhe que falta, às vezes, na minha vida. Às vezes, 90% dos irmãos está ok, está até orando por nós. Mas às vezes eu e você está precisando ajustar esse detalhe. Que detalhe é esse? O amor ao seu próximo. Amar o seu próximo como a ti mesmo, aleluia. E ele fala para nós, já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque conhecendo o tempo, é palavras do apóstolo Paulo, portanto é palavras de Deus, está na Bíblia Sagrada. Ele fala, porque conhecendo o tempo, nós já percebemos que a nossa redenção, aleluia, está agora mais próximo de que quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus, aleluia. A nossa redenção está próxima. E eu sei que você não quer ir para o céu sozinho, aleluia. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu não quero ir para o céu só com a irmã Silva. Eu quero ir com o Gustavo também. Eu não quero ir para o céu só comigo, com a minha esposa e com a nossa filha. Eu quero ir para o céu com meus outros filhos também, aleluia. Eu não quero ir para o céu só com minha mãe e com meu pai, que já são servos de Deus, mas eu quero ir para o céu junto com meu irmão que está lá em Brasília e ainda não está servindo a Deus, aleluia. Portanto, Deus fala para mim e Deus fala para você, já é hora de despertar, aleluia. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.